Olá, quinto ano! Tudo bem? Graças a Deus que todos estão bem. Fico feliz demais em saber disso. E então, vamos à nossa próxima aula. Antes, vamos fazer aquilo que nós fazemos para iniciar o nosso momento de aula. O que é que nós fazemos? Isso mesmo, nós falamos com Deus. Então, fecha aí os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor é, te agradecemos também por tudo que o Senhor faz. Obrigada por teu amor, obrigada por teu cuidado, obrigada pela minha família, pela saúde, obrigada porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Tem misericórdia de nós e nos sustenta com a tua graça. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora tenho certeza que você já sabe que esse momento acontece e que já pegou a sua Bíblia. Então, abre aí a sua Bíblia no Salmo 63 e lê junto comigo apenas o verso 3. Mas, em casa você lê todo o capítulo, tá certo? Aqui, somente o verso 3. Diz assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Tem que dizer esse versículo? Os meus lábios louvarão ao Senhor, porque a graça dele é maior do que a vida. Então não posso deixar de louvar a Deus. Jamais, nem você. Não esquece de louvar ao Senhor. Tá triste? Louve. Tá feliz? Louve. Não importa. Louve sempre ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia se renova cada manhã na nossa vida. Tá bom? E agora vamos à nossa aula. Hoje nós teremos uma aula de português. Então corre lá, pega aí o seu livro de português e vem junto comigo para nós começarmos a nossa aula. Pegou? Muito bem. Então abre na página 104. Pronto, abriu? Então vamos lá. Mas antes de iniciar a nossa leitura, vamos ver de onde é que essa leitura foi tirada. Observem aí essa imagem, É uma revista. Diz que o texto que nós vamos ler hoje, ele foi retirado dessa revista chamada Ciência Hoje das Crianças. Olha o tema, o nome da revista, Ciência Hoje das Crianças. Essa revista aqui, ela é direcionada ao público infanto-juvenil. Isso mesmo, para pessoas da sua idade. E ela traz temas de diversas áreas, só que de forma mais lúdica, mais dinâmica, para que esse público que ela almeja alcançar compreenda de forma mais agradável, de forma mais fácil. E hoje nós vamos ver uma reportagem que está nessa revista. Tá bom? Então vamos lá, nossa reportagem. Lá na outra página aí, você tem o título da reportagem, que é Do Quilombo ao Quilombola. Duas palavras conhecidas já, né? Nossa, quilombo e quilombola. Então vamos lá, acompanha comigo a leitura. Quilombola. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? Lendo-a em voz alta, você vai ver que ela é gostosa de pronunciar e que parece com outra que você talvez já tenha ouvido, quilombo. Um termo usado no tempo em que o Brasil era império, para falar das comunidades de negros fugidos da escravidão. Hoje não temos mais imperador nem escravos, mas os quilombolas, aqueles que pertencem às comunidades negras rurais remanescentes de quilombos, estão aí e têm novas histórias para contar. Então viram aí? Quilombo e quilombola? Desde lá do quando o Brasil era um império, que os negros fugiam e se refugiavam nesses locais chamados de quilombos. Daí vem esse nome. E aí diz aqui, que hoje nós não temos mais um Brasil que é império. O Brasil agora não é mais império. Nós não temos mais escravos, mas quilombolas, esses sim, nós temos.
E aí eles têm novas histórias para contar. Vamos para frente? Continua dizendo assim, ó. Para começar a entender os quilombolas de hoje, é preciso voltar no tempo até a época dos quilombos e mocambos. Essas duas palavras, que têm origem nos povos da África Central, que falavam a língua bantu, significam acampamentos e aldeias. Como já se sabe, as expressões eram usadas para chamar as comunidades de escravos que escapavam do trabalho forçado e iam buscar sua independência. Quilombolas, você pode imaginar, eram os participantes dessas comunidades. Viram aí? Diz que os quilombos eram o quê? Os acampamentos, as aldeias. E os quilombolas eram as pessoas que fugiam para esses locais, os escravos. Vejam aí, observem aí uma foto de uma comunidade quilombola chamada Calunga. Essa comunidade fica lá na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante, no estado de Goiás. E essa foto foi tirada no ano de 2010. Observem o tipo de construções, as casas, ó, como é diferente do nosso. E continua a leitura dizendo assim, ó. Os quilombos, comunidades de fugitivos, existiam não somente no Brasil, mas também em outros países da América Latina, que receberam escravos africanos no século XVI e XIX. Só que nesses lugares ganharam um nome diferente. Na Colômbia, por exemplo, foram conhecidos como palenques. Seus descendentes ainda hoje estão presentes em várias comunidades nesse país, como a de São Basílio. Já na Venezuela, ganharam o nome de cumbis e tinham outros apelidos em países como Cuba, Jamaica, Equador, Suriname e México. Vejam aí, diz que os quilombos, os quilombolas não estavam presentes só aqui no nosso país, não. Estavam presentes também em muitos países da América Latina. E lá nesses outros países, eles recebiam nomes diferentes. Aqui no Brasil eram quilombos, mas em outros países eram nomes diferentes. No Brasil, quilombos e mocambos existiram aos milhares, de norte a sul. Eles acompanharam, no século XVI, a montagem de engenhos e casas grandes no Nordeste açucareiro, passando pelas fazendas de gado e lavoura de arroz e algodão, alcançando as áreas de mineração em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, até surgirem as fazendas cafeeiras de São Paulo e Rio de Janeiro no século XIX. Vejam aí, esses quilombos acompanharam tudo isso, desde as fazendas lá, ó, a montagem dos engenhos que produziam açúcar, até o café, a produção de café no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foram muitos anos. Havia quilombos também nas cidades de Recife, Salvador, São Luís, Porto Alegre e Rio de Janeiro, onde os fugitivos se reuniam nos subúrbios. Em pequenos ou grandes grupos, eles procuravam se esconder nas tropas que tentavam escravizá-los mais uma vez. Olha só, em todas essas cidades existiam quilombolas, fugitivos, e eles eram perseguidos para serem capturados mais uma vez, mas eles se escondiam. Depois de alcançar um lugar bem seguro, os escravos fugidos construíram casas, formavam famílias, praticavam seus cultos, caçavam e cultivavam seus alimentos. Então, quando eles conseguiam fugir e se esconder num lugar seguro, e aí sim, eles começavam uma nova vida. Eles construíam suas famílias, se casavam, tinham filhos, construíam suas moradias e lá viviam, caçavam, pescavam, trabalhavam e produziam seu próprio sustento nesses locais chamados quilombos. Observem aí mais uma foto aí, ó. Nessa foto são capoeiristas fazendo a apresentação no quilombo do Campinho, em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. E é uma foto mais recente, agora é uma foto de 2016.
continua a nossa reportagem e agora nós temos um subtítulo aí, ó. Palmas para Palmares. Já ouviu também esse nome, Palmares? Acredito que sim. Então vamos lá. O mais conhecido quilombo no Brasil foi o de Palmares, em Alagoas, formado na Serra da Barriga no final do século XVI e que durou mais de 100 anos antes de ser destruído. Olha aí, o quilombo mais famoso aqui do Brasil estava lá em Alagoas, num lugar chamado Serra da Barriga. E aí diz assim, ó, os historiadores acreditam que sua população era de cerca de 20 mil pessoas e seus grandes líderes, Ganga Zumba e o mais famoso, que foi Zumbi, lutaram para manter o território que demarcaram para viver em liberdade e também a autonomia de seus companheiros quilombolas, chamados palmarestas por causa do nome da comunidade. Então, os seus grandes líderes, que foram Zumbi e o Ganga Zumba, eles lutavam para conseguir autonomia, liberdade, para que toda aquela comunidade lá de Palmares conseguissem viver bem. Mas será que deu certo? Diz que esse quilombo lá, ó, durou mais de 100 anos e que tinha cerca de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas. E continua dizendo assim, ó, no século XVIII e XIX, centenas de outros quilombos surgiram, alguns tão grandes como Palmares. Existiu o quilombo do Quariterê, em Mato Grosso, e também o quilombo de Ambrósio, em Minas Gerais. Vejam aí, ó, mais uma foto. Agora é uma apresentação de dança em homenagem ao Dia da Consciência Negra em Araruama, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2015. Lembra que eu tinha comentado, será que esse quilombo lá em Palmares, ele conseguiu resistir muito tempo? Aqui diz, ó, que ele durou mais de 100 anos. No entanto, depois desse tempo todo, ele foi invadido e foi destruído. E o seu principal líder, que era o Zumbi dos Palmares, ele foi morto. E assim o quilombo se acabou, esse de Palmares. Porém, hoje ainda nós temos quilombos, ainda temos quilombolas remanescentes dessas pessoas escravas. Temos muitos aqui, inclusive no nosso estado, temos muitas comunidades e muitos quilombolas. E aí, gostou da reportagem? Então vamos à nossa atividade para casa. Para casa, você vai fazer a atividade do livro na página 107 até a página 111. Tá bom? Então, capricha na atividade, página 107 até a 111. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!